Graça e paz, amados, estamos aqui no nosso canal do YouTube, Momentos de Libertação e Cura, com o módulo de libertação de família. Estamos no 13º bloco deste módulo de libertação de família. Insistindo para você que entrou agora, que você pegue desde o número 1 de libertação de família, que é uma sequência para você ser abençoado em toda a ministração. Tá bem? Desse bloco eu quero falar um pouco sobre a comunicação, algo muito importante. Você sabe que os meios de comunicação estão aí, é através dos meios de comunicação que você recebe as notícias, as coisas boas, as coisas ruins. É através dos meios de comunicação que as pessoas são influenciadas na política, na sociedade do trabalho, na propaganda dos produtos. Ou seja, a comunicação é o fator principal que leva as pessoas a se interagirem entre si e entre aquilo que estão ouvindo. E isso também na família, como nós estamos falando em família, como importante a comunicação na família. É outro fator. Nós, como conselheiros de casais, conselheiros de família, a gente vê o grande problema numa reunião de família para conciliação ou para aconselhamento. Você vê a comunicação como ela é truncada. A pessoa fala A, o outro entende B, responde C, o outro entendeu D. Meu Deus do céu, a comunicação bem feita, bem detalhada, quando você expressa realmente o que você está pensando, é muito diferente. As pessoas muitas vezes floreiam e não dizem aquilo que estão sentindo, e o outro interpreta de uma forma diferente. Aí vem as brigas, as discussões, as questões pessoais que estão quebradas entre si, e chega a níveis muito ruins, níveis de fato, nível de briga, nível de tapa, divórcio, tantas coisas por causa de um erro de comunicação, por causa de uma má comunicação. A Bíblia diz em Provérbios, eu queria ler para você, quero que você veja aí na tela, Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a amam comerá do seu fruto. Que tremendo provérbio do maior sábio do mundo, estabelecendo algo que é a grande verdade. Ou seja, quando ele diz a morte e a vida estão no poder da língua, ele está falando a comunicação que você profere, ela vai trazer vida ou vai trazer morte. Ou ela vai trazer discussão, ou vai trazer acordo, ou ela vai trazer uma ira para alguém que está ouvindo, ou ela vai trazer uma mansidão para alguém. A palavra de moderação, a palavra boa de amor, ela acaba com qualquer discussão, mas tem que haver uma boa comunicação na família. Eu vou passar para você alguns fatores que atrapalham a comunicação. Vou te dar numa sequência, você pode anotar, porque vai aparecer na tela também os pontos básicos de cada um desses fatores. Eu começo com o fator número 1, né? O que pode impedir a boa comunicação? Fator número 1, complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade na comunicação? Como você está complexado, você acha que não tem nada para oferecer de bom. Então a sua palavra vai ser sempre uma palavra abaixo da verdade que você poderia ser, que deveria ser. A tua palavra vai ser sempre uma palavra de coitadinho, sempre trazer para você um estado de misericórdia e graça, por causa do complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele é terrível, porque ele traz barreiras, né? Uma pessoa que tem muito complexo de inferioridade, ele quase não fala, e quando fala, já fala para agredir, já vai para o outro extremo, porque ele está machucado, ele se sente inferior, e todos são maiores que ele. Isso é um complexo. Você precisa ser curado nisso, porque Deus fez você perfeito como todo mundo, não há acepção de pessoas, mas a inferioridade é algo que você precisa ser curado. Não deixe esse complexo atrapalhar a comunicação na sua família. O segundo ponto que impede a comunicação: lágrimas. Veja, a comunicação não é choro,
né? Então vão se comunicar, alguém vai conversar, o pai vai falar com o filho começa a chorar, o marido vai falar com a esposa, ela começa a chorar, acabou a comunicação. O choro interrompe a comunicação. Há tempo para tudo, diz a Bíblia. Há tempo para chorar, há tempo para rir e há tempo para falar. Então, quando estamos falando, não é tempo de choro, é tempo de falar. Mesmo que o choro venha, você segura, engole e comunica aquilo que você está sentindo. Outro fator que impede a comunicação, eu chamo de gritos e explosões. E é muito interessante isso, né? Quanto mais alto se fala, menos comunicação. Eu descobri uma coisa muito interessante quando ministra com criança. Aprendi com a minha esposa, porque ela que é especialista nessa área de comunicação com crianças, e eu testei isso uma vez, né? Quando você trabalha com 100 crianças, 200 crianças ensinando, começa aquele barulho, a tendência dos professores é falar mais alto, e o barulho das crianças aumenta, o professor grita mais, e quando ele está gritando, ele não consegue se comunicar. Imagina numa família, vai começar uma conversa, começa os gritos, começa as explosões, não tem comunicação nessa hora. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar com crianças, dar uma história, aquela criançada agitada, o que eu fiz? Eu fui diminuindo a minha voz, e as crianças não estavam conseguindo me ouvir, então todo mundo foi ficando mais quietinho, e de repente o silêncio total para ouvir, porque ao invés de aumentar a voz, eu diminuí a voz. Então, comunicação não pode ter gritos, voz alta, explosões, isto impede a comunicação. Outro ponto muito interessante, né? Eu chamo de caretas, né? A careta muda a comunicação. Imagina, você está falando comigo um assunto sério, filha. Acabou a comunicação. Esse camarada não está nem aí, né? Ou então fica, disfarça. A comunicação é olho no olho, comunicação é olhar na cara, olhar o que você está falando, eu quero prestar atenção no que você está falando, porque eu tenho algo para falar também, e quero que você olhe nos meus olhos. Eu não vou ficar fazendo caretas, né? Se estou gostando, se eu não estou gostando. Mas eu não estou dizendo nada, mas a careta, a cara sua expressa o que você está falando. Então evite as caretas na comunicação da família. Quinto ponto, né? Ato de violência. Eu não precisava nem explicar isso, né? Você está comunicando, de repente a ira sua pega um vaso e taca no outro, taca um objeto, né? Ou dá um tapa, pronto, acabou a comunicação, não há mais comunicação. Nesse momento a comunicação foi interrompida, e sem comunicação não há acordo. Sem comunicação boa não há possibilidade de entendimento, de haver entendimento. Então evite essas coisas. E por último, o silêncio. Imagine como se comunicar com uma pessoa que não quer falar. Você fala, a pessoa, o outro fala. Não existe. O silêncio é totalmente contrário à comunicação. Vejo às vezes casais, ou a mulher, ou o marido, que quer resolver uma situação e faz greve de silêncio. Que besteira fazer greve de silêncio. Isso acabou com possibilidades de acordo, de um falar o que o outro está pensando, de um ajudar o outro, de um entender o outro. Então a greve de silêncio é totalmente contrário a uma boa comunicação na família. E veja, eu quero ler mais um texto muito interessante que está no livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 19, porque há um tempo para se comunicar. A Bíblia é muito clara, né? Há tempo para todas as coisas, para todo propósito embaixo do céu, embaixo da terra. Nós temos que entender os tempos certos da nossa família, em que momento comunicar. Não é porque você precisa falar que você fala imediato. Uma das coisas que a gente aprende até para a disciplina de criança é nunca disciplinar a criança no momento que você está irado, que você ficou com raiva da criança, que ela aprontou. Esse momento é o momento pior que tem para falar, porque você vai expor a sua alma. Então acalme-se, deixe passar um tempo. Quando você sentir que você está
sóbrio, não no sentido de bebida, mas sóbrio no sentido de pensamento, é o tempo de comunicação. A comunicação tem que ter o tempo certo para se comunicar. Por isso que quando a gente fala em provérbios, eu estou falando de sabedoria, porque o livro de provérbios é o livro do sábio, daquele que ensinou todas as coisas, porque ele era a pessoa mais sábia deste mundo. E quando você chega no capítulo 10, verso 19, eu vou ler para você, está escrito assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. A prudência vem na moderação, você saber que hora deve falar, como deve falar, como interpretar o que você está falando, e aí a boa comunicação traz solução dentro de casa. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, é muito interessante. Ali a gente aprende que você não pode deixar o sol sobre a sua ira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: tudo que você tem que resolver, resolve no dia. Não deixe para o dia seguinte. Espere o momento certo, mas durante o dia não vá dormir com aquela mágoa, aquela amargura, porque você não se comunicou, não falou o que você estava sentindo. E aí acorda no dia seguinte, já não é mais um tijolo, é uma parede. Aquilo vai aumentando e aí você vai acumulando coisas. Então a Bíblia é muito sábia quando disse: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Em outras palavras, comunique-se. Comunique-se, né? Nós sabemos que Satanás gosta de confundir a comunicação. Por isso que, se a presença de Deus estiver real na sua casa, antes de você se comunicar uma coisa difícil que você tem que tratar com a família, você ora. O Espírito Santo vem e ajuda você a falar e dar entendimento. E a má comunicação, aquilo que o diabo queria interferir, não vai acontecer mais, porque haverá uma boa comunicação. E uma coisa muito interessante, né? Não discutir assunto sério quando você está cansado. São assuntos na família, meu irmão, assuntos da família tem que ser na hora certa, tem que ter horário no momento, onde você sabe que está todo mundo tranquilo, né? Você não pode discutir no horário que está todo mundo preocupado com o horário de saída para trabalhar. Você não pode discutir, chegou todo mundo, está todo mundo exausto, esse foi um dia cansativo, você olha na cara das pessoas, todo mundo cansado, não tem como conversar assuntos sérios, soluções sérias, tem que ter o horário certo para que a solução venha. A má comunicação pode trazer isso. Outra coisa, não traga discussões em público. As pessoas de fora não têm que saber o que está acontecendo dentro da tua casa. A tua casa é o teu lar, é o teu sacerdócio, é a tua igreja, é a tua casa, é ali que se resolve todas as coisas, né? Existe até um ditado popular esquisito, que eu não gosto muito, diz que roupa suja se lava em casa. Mas no fundo tem uma certa verdade, né? Por que lavar a roupa suja na frente dos outros? Por que os outros têm que saber os problemas? Você tem que ter maturidade para enfrentar os problemas dentro de casa, conversar. Se você é casado, você tem filhos, você criou uma família, você é esposa, você é mãe, né? Você está dentro de um relacionamento, então tenha mesma característica, a mesma força que você teve para casar, para fazer filhos, para viver sozinho, a mesma possibilidade de conversar seriamente dentro de casa, resolver os assuntos dentro de casa na hora certa, sem gritos, sem caretas, olho no olho, mas falando uma boa comunicação, expressando realmente aquilo que você queria expressar para o outro que está ouvindo. Eu quero te abençoar dizendo que todo esse seminário é para ajudar a tua família, sair desse lamaçal, dessa dificuldade que muitos se enroscam, parece que não tem fim, mas eu quero te dar o fim, uma luz no fim do túnel. Existe solução para a tua família. Por isso eu te abençoo em nome de Jesus e te declaro tempo de restauração na tua família.